Oi, gente! Aqui na Christian Community Church, neste domingo, nós vamos estudar um novo tema na série de mensagens As Boas Novas no Verão: a fragilidade humana e a provisão de Deus. A fragilidade humana é tratada por Jesus. Jesus ele lança um olhar para o homem. É como em Êxodo, no capítulo 3, quando o Senhor vem até Moisés e diz: eu vi o sofrimento do povo. Da mesma forma, o Senhor Jesus vê o sofrimento humano. E é olhando para o sofrimento humano, olhando para a glória de Deus, olhando para o propósito eterno de Deus, que o Senhor Jesus efetua o seu querer e a sua vontade e a sua obra de nos salvar. No capítulo 8 de Marcos, há 3 aspectos que falam sobre a fragilidade humana. Primeiro, o Senhor Jesus tem noção da fragilidade humana. Ele vê aquela multidão e tem compaixão dela. Em segundo lugar, o Senhor Jesus tem noção dos limites humanos. O texto ensina que no coração de Jesus havia o desejo de servir aquela multidão, porque se ele os despedisse naquele momento, eles caminhariam ainda por 3 dias e certamente desfaleceriam. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus tem noção das possibilidades do próprio ser humano. Quando os discípulos perguntam a Jesus: onde é que o Senhor vai achar pão neste deserto? O Senhor Jesus pergunta novamente para os discípulos: quantos pães tendes? A mecânica da provisão de Deus é esta, que olha por um lado para a glória de Deus e por outro lado para o limite humano. E esse encontro da glória de Deus, da provisão do Senhor, do suprimento de Deus na vida com o limite humano, ele é dado à medida que Cristo é colocado no centro dessa relação. Por isso, Cristo deve estar no centro de toda a vida humana. A resposta de Deus para o sofrimento humano está em Cristo. Assim, o centro de toda a revelação de Deus, o centro do amor de Deus pelo ser humano é Cristo. E no centro do conhecimento de Deus está Cristo. No centro de toda a transformação da vida, a base, o elemento básico, o elemento mais central do conhecimento de Deus e da mudança da vida do ser humano é Cristo. Assim, nesse episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, em Marcos, no capítulo 8, Cristo também está no centro. Por algumas razões, Cristo está no centro. Primeiro, Cristo está no centro para exercer a autoridade. Quando o Senhor Jesus, então, toma posse dos pães e ele está disposto a multiplicar os pães, ele ordena, a palavra é essa, ordena que todos se assentem. Por isso, no centro da revelação de Cristo está a autoridade do Senhor. Em segundo lugar, Cristo está no centro para nos ensinar 2 elementos básicos da mudança, da transformação e do milagre do Senhor nas nossas vidas. O texto ensina que ele agradeceu pelo pão que tinha em suas mãos e ele partilhou aquilo que tinha em suas mãos. Não é interessante? 2 conceitos básicos então: gratidão e partilha. Por que Cristo está no centro? Para nos ensinar a sermos gratos e nos ensinarmos a partilhar a vida. Não apenas partilhar aquilo que temos, aquilo que conseguimos, aquilo que conquistamos, não apenas partilhar os bens materiais, monetários, financeiros, econômicos, não é só isso. Partilhar a vida. O Senhor Jesus partiu o pão e ele repartiu o pão com os discípulos e consequentemente com a multidão. Em terceiro lugar, Cristo está no centro para nos ensinar a continuar aquilo que ele mesmo fez. Interessante é pensar que o Senhor Jesus não orou e assim de repente apareceu uma montanha de pães e todos foram saciados e vieram recolher aqueles pães que apareceram de repente. O texto fala de uma provisão assim de Deus que vai interpondo momento após momento.
E essa provisão do Senhor vai se dando à medida que os discípulos vão imitando o gesto de Jesus, à medida que os discípulos também agradecem e partilham, ou seja, há uma continuidade da obra de Jesus. Em quarto e último lugar, este texto nos ensina que a verdadeira multiplicação não é a multiplicação do pão. É isso que o Senhor Jesus ensina. Foram 5 pães que alimentaram 4.000 homens. Num outro momento, 7 pães que alimentaram 5.000 homens. A verdadeira multiplicação ali não era a multiplicação dos pães, mas era a multiplicação do próprio Cristo no meio do povo. Assim, quando nós temos Cristo como centro das nossas vidas, o próprio Jesus é multiplicado no nosso meio. Todos os cristãos, todos os filhos de Deus, deveriam ser ao mesmo tempo conservadores, que deveriam ser ao mesmo tempo radicais. Conservadores para guardarem a sua fé e entenderem que Cristo está no centro da vida. E radicais para serem como Jesus, gratos a Deus e intencionais em partilhar aquilo que Deus nos dá. Eu espero você na Christian Community Church neste domingo, 7 horas da noite, para a gente estudar esse texto que é tão profundo e tão maravilhoso, que nos ensina a mecânica da provisão de Deus diante da nossa fragilidade. Se você não pode estar na igreja, não fique preocupado, nos acompanhe online pelo site www.ccdanbury.org. Deus abençoe sua vida. Eu vejo você domingo com a graça de Deus.